vamos lá, muitos pastores e líderes de igreja não são equipados para oferecer aconselhamento financeiro. O pastor vai para o seminário, recebe toda a base teológica, ele é equipado para pastorear a igreja, para aconselhar biblicamente as pessoas, mas quando entra no âmbito financeiro, muitas vezes acaba esbarrando em coisas práticas de gestão, de coisas que vão além do âmbito, vamos dizer assim, espiritual. E só que eles também são procurados. Quando a coisa aperta, esses pastores são procurados para dar conselhos nessa área. Agora, como é que então a gente integra o cuidado pastoral e a educação financeira, ajudando pessoas a aplicar princípios bíblicos de boa gestão financeira? E qual que é o papel da educação financeira? Qual é o papel que ela deve ter dentro das igrejas? Porque uma coisa que é preocupante, essa semana já até mencionei, 20% dos cristãos estão endividados por causa de bets, quer dizer, algo dentro da igreja, de uma forma geral, e não é algo de denominação A, B, igreja A ou B, mas algo deve ser levado como educação financeira para dentro das igrejas. Sim. Como é que você vê o papel da igreja nessa área para ajudar essas pessoas em um aconselhamento prático na área de finanças? Eu acho que a gente não teve, independente de ser pastor ou não, uma educação financeira na nossa infância. Sim. Né? Então, assim, quando você olha, eu diria que 98% das famílias não incluem no seu ensino dentro de casa o lidar com dinheiro. Sim. Né? Então, assim, hoje existem algumas iniciativas, né? O governo, por exemplo, o Banco Central colocou um projeto que chama Aprender Valor, para você dar uma procurada, o pessoal também que vai ouvir o podcast, que é uma plataforma para as escolas de ensino médio incluírem nos seus currículos o ensino financeiro, ou seja, como lidar com finanças. Hoje você já tem mais de 1.000 escolas que já aderiram a esse programa. Né? Então, assim, e aí, acho que tem essa questão aí do anonimato não, da privacidade, que você não expõe a sua questão financeira. Né? Eu não sei quanto você ganha, você não sabe quanto eu ganho, e pronto. Né? Então, isso não é coberto em nenhum momento de educação, nem secular, nem uma educação no seminário. Não existe uma matéria no seminário, né, que seja finanças pessoais. De repente tem até alguma questão aí de finanças da igreja, né, como montar um orçamento para a sua igreja. Por exemplo, eu venho de uma cultura de uma igreja que investe muito em plantação de igrejas. Uma coisa que a gente quer saber é o orçamento do cara, como está montado o orçamento dele. Quando que ele prevê de aluguel do espaço, equipamento que ele vai comprar, o sustento pastoral está ali. Né? Então o cara ele acaba tendo que montar um orçamento. Então assim, você não tem uma cultura de educação em lugar nenhum, e muito menos no seminário. Né? E aí eu acho que um pastor, alguém que está na liderança de uma igreja, na frente de uma comunidade, se ele tem a consciência de que ele não tem essa bagagem, ele deve buscar essa bagagem. Tá? Então ele deve, olha, está caindo muito aconselhamento aqui de dívida, e eu não, né? De repente eu sou endividado, e eu já vi casos, né, de pastores que se endividaram, que não foram um bom exemplo à comunidade, porque a questão do pastor também, apesar dele ser uma ovelha como todos nós, geralmente a gente olha um pastor com um olho diferente, né? Não deveria pôr essa carga sobre ele, porque ele é um ser humano como a gente, né? Ele apenas tem um dom diferente, um chamado lá de ser pastor e mestre, ponto. Né? Então, aí a igreja, o pastor da igreja deveria buscar a sua própria orientação, ou montar na igreja justamente um grupo. Chega esse tipo de problema, ele fala assim, olha, meu irmão, eu posso orar por você, né? E aí, uma das coisas que o grupo nosso tinha era justamente isso aí, porque pode ser uma questão espiritual, sem dúvida, né? O pai da mentira está atuando nisso também. Mas ele fala assim, olha, espiritualmente eu vou orar por você, vamos entregar esse problema para Deus, mas você tem questões que demandam um grupo de especialistas em finanças, um contador, alguém que negocia, um advogado, porque tem uma dívida que vão tomar a sua casa.
né? E aí, né, e já aconteceu nesse grupo nosso, de a gente começar a tratar a pessoa e falar, não, essa pessoa precisa de um psicólogo. Né? Tem essa psicologia do dinheiro, isso é muito latente. Então eu iria por esse lado aí. O pastor se equipar nesse sentido, ou ele transferir, e aí ele tem que ter na sua igreja um grupo de presbíteros, de, sei lá, psicólogos, pessoas maduras nessa área financeira para poder dar esse aconselhamento. Você crê que é algo também que deveria ir para os seminários ou não? Sem dúvida. Eu acho que esse projeto do Banco Central, que está levantando isso nas escolas de ensino médio, né? Eu acho que também seria uma grande... seria uma questão importante, né? Porque tudo está envolvido com dinheiro, não tem jeito. Né? E se eu não tenho uma boa relação com o dinheiro, como que eu vou ser um bom pastor, um bom pai, um bom administrador? Né? Porque o dinheiro está presente em tudo, né? A gente não consegue fugir disso. Bom, o importante é que o pastor também entenda a sua limitação e saiba, bom, preciso de ajuda. Isso, e buscar ajuda, né? Ou para ele mesmo, ou até para ajudar irmãos da igreja, né? Não é... Eu diria que não é demérito nenhum um pastor ou um presbítero reconhecer as suas deficiências e buscar ajuda que possa ajudar os irmãos. Né? Exatamente. Foi interessante quando a gente implantou o CRAU, né, na Igreja Presbiteriana Central, que o próprio pastor titular da igreja fez o curso. Legal. Cara, isso foi para mim uma prova assim, de que o cara entendeu que era importante. Né? E aí, todo o apoio que ele está dando, né, de divulgação, de treinamento para os próximos instrutores, né? Então o cara enxergou a necessidade. Porque eu imagino que esses pastores estão hoje numa realidade que há 30 anos atrás não tinha. Que é a facilidade de você entrar no mercado financeiro, facilidade de crédito. Né? Antigamente, para você ter um celular, 30 anos atrás, para você ter uma linha telefônica, era o valor de uma casa. Exatamente. Então, assim, o mercado mudou, né? E muitas vezes a gente não acompanha, então... Mas, só voltando um pouquinho na sua pergunta, quando você cita o exemplo das bets, né? Eu acho que, assim, a gente tem alguns assuntos que a igreja não trata, né? Então, assim, eu acho que pastoralmente, e aí eu transfiro isso para o pastor mesmo, de púlpito, ele tem que trazer isso para a comunidade, né? Então, eu lembro de uma situação que eu vivi no meu grupo pequeno, que a igreja estava tentando adquirir um imóvel, né? E aí a gente desafiando a comunidade a investir, né, a contribuir, a ofertar para isso. Daí uma pessoa que veio de uma igreja que tinha isso, né, uma outra igreja, falou assim, por que a gente não faz um bingo? Aí eu falei assim, como fazer um bingo? Ela falou, não, a gente vai lá, arruma algumas coisas de valor e bota lá no bingo. E daí cada um compra a sua cartela e a igreja usa aquilo. E aí eu falei assim, quanto você estaria disposta a pagar numa cartela de bingo? Né? Aí ela falou assim, até na época, não sei se foi R$100 que ela falou assim, acho que até R$100 eu estaria disposta a pagar nessa cartela de bingo, né? Daí eu peguei e falei assim, então assim, você está dizendo que se você tiver a chance de ganhar uma moto pagando R$100, você daria os R$100, mas se você precisar dar R$100 para a igreja adquirir o terreno, você não daria. É isso que você está falando? E aí a pessoa parou e falou assim, no fundo é. Então, assim, alguns conceitos não são tratados de púlpito e precisam. Né? Então, por exemplo, essa semana saiu uma matéria também, acho que não sei se é essa que eu não li ela inteira que você está falando aí, né? Mas dessa questão da influência das bets nas igrejas. Então está na hora dos pastores chegarem lá e falar assim, jogos de azar, a Bíblia fala assim, que a fonte de riqueza é o trabalho. Isso aqui é trabalho? Não, não é. Então isso é errado. O cristão não pode se envolver com isso. Né? E você sabe que essas bets, elas estão pegando as pessoas na sutileza. Você entra em canal de YouTube, estão patrocinando clube de futebol, a maioria canal dos clubes de YouTube. Então o cara vai lá, faz uma fezinha, mas é a responsabilidade, vai um pouquinho. Aí o cara aposta R$100, ganha 200, ele vai pegar os 200 e vai botar lá. De repente virou uma bola de neve, o cara perde tudo. Então tá ganhando esse povo muito na sutileza. Né? Eu tenho uma frase, quando eu falo dessa aula assim, é uma frase comum que fala assim, a banca nunca perde. E aí eu acrescento, o banco também não.
o diabo ele nunca vai parecer feio para você, vai sempre parecer um negócio bonitinho, até a hora que você tá laçado por ele, ele mostra as garras. Mostra as garras. Aí...